Graça e paz da parte do Senhor. Bem-vindos a Salmos para uma quarentena, onde nós meditamos num livro de Salmos, pensando num deles para a nossa devoção diária, tendo em conta o contexto que estamos a viver, da pandemia do Covid, que nos obriga a muitos a ficarmos um pouco mais reclusos do que habitualmente. Eu queria meditar hoje no Salmo de número 18. É um dos salmos mais bonitos de Davi. É também um salmo muito longo. Não vamos ler o salmo inteiro, se quiser abrir, o Salmo 18, vamos ler alguns versículos e salientar alguns aspectos muito belos deste salmo extraordinário, que parece ter sido composto no contexto da vitória final de Davi, quando ele foi liberto da grande perseguição que lhe era movida por Saul, que o tentava matar. Na introdução, no cabeçalho do Salmo, normalmente, provavelmente na sua Bíblia também, vai estar aí a noção de que ele foi feito por Davi e que foi preparado quando o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então, nesta ocasião, como ato de gratidão e de louvor ao Senhor, ele disse o seguinte, e o Salmo começa de forma lindíssima, com uma grande afirmação de adoração e de louvor. Ele diz: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Nós poderíamos ficar só aqui, não é? Vendo cada uma destas características. É verdade que elas são próximas e poderiam ser resumidas no caráter protetor e de alguém que guarda. Deus é aquele que é apresentado por Davi com imagens que têm a ver com aquilo que era a sua experiência. Ele tinha vivido a fugir, ele tinha vivido em contexto de combate, ele tinha vivido em fortalezas, em montanhas, em rochas, em cavernas, em batalhas. E nisto tudo o Senhor o tinha protegido. E é nesse contexto que ele classifica Deus de acordo com aquilo que é a sua própria experiência. Esta é uma coisa interessante do Antigo Testamento. Muitas vezes o Senhor é nomeado, além do seu nome, há um nome composto, e esta nomeação é feita de acordo com a experiência que o povo está a viver. Então, quando o povo tem uma grande vitória contra os amalequitas e o seu estandarte fica de pé e fica firme, esse Senhor é dito, é Jeová Nissi, é aquele que é o meu estandarte, a minha bandeira. Quando Abraão experimenta a provisão extraordinária de Deus lá no monte, Deus providencia o carneiro para morrer no lugar do seu filho, ele diz, o Senhor é Jeová Jiré, o Deus que providencia. Davi tinha esta experiência e ele fala de Deus de uma forma muito pessoal. Ele diz, ele é o meu escudo, ele é o meu protetor, é o meu rochedo, a força da minha salvação. Como é que tem sido a nossa experiência com o Senhor? Tendo em conta a nossa vida e aquilo que temos experimentado, qual seria a classificação que daríamos? Poderíamos, como Davi, ou temos condições de, como Davi, dar esta afirmação tão forte e declarar aquilo que Deus representa para nós? Será que somos capazes de falar a respeito do nosso Deus, tendo em conta tudo o que Ele tem sido para nós e na nossa vivência com Ele? Também temos nomes para poder dar ao Senhor, nomes dignos, nomes bonitos pelos quais nós podemos falar com Ele. Eu te amo, ó Senhor. Tu és o meu Deus. E o que mais podemos dizer a respeito dele? Davi tinha vivido momentos de grande aflição e ele expressa isto de forma poética, dramática, porque como bom poeta ele é muito dramático. Ele diz, laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei ao Senhor e gritei por socorro ao meu Deus. Lembrando que várias vezes ele ficou cercado, lembrando que houve momentos em que as suas tropas e as tropas de Saul estavam divididas ou separadas por muito pouca coisa. Houve momentos em que ele estava de um lado do monte e Saul estava com as suas tropas do outro lado do monte. Tendo em conta esta situação de cerco que ele viveu, percebemos o que ele diz. Talvez possamos nos identificar no sentido em que também nos sentimos um pouco cercados. A ideia de que não podemos sair à rua porque existe um risco de contaminação dá esta ideia de cerco.
muitos poderão estar a sentir praticamente uma prisão domiciliar. Caramba, não fiz mal a ninguém, não fui julgado, não fui condenado, estou aqui preso em casa, não posso sair. Esta noção existe semelhante àquilo que Davi experimentava. Ele diz: eu invoquei ao Senhor, eu clamei ao Senhor, e Ele do seu santo templo ouviu a minha voz, e o meu clamor penetrou os seus ouvidos. Do verso 7 em diante, há uma descrição extraordinária, tremenda mesmo, poética, mas muito pictórica. São muitas imagens extraordinárias que falam da maneira como Deus abalou a terra, Deus mexeu os alicerces, Deus mudou as coisas para poder socorrer o seu filho. Vale a pena ler o texto e perceber que o nosso Deus é um Deus que tem tudo sob o seu controle e Ele age desta maneira extraordinária. Mas para quem? E aqui este aspecto também é importante nós guardarmos. Lá na frente, no verso 23, ele diz assim: também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com o benigno, benigno te mostras, para com o íntegro, também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Davi também tem consciência de que a bênção do Senhor não é dada de qualquer maneira. Ele percebe que é preciso que aquele que busca ao Senhor e deseja receber a sua bênção se comporte de uma certa maneira. O caráter do crente, a forma dele estar e de viver, não é igual àquele que não conhece a Deus. E a sua atitude ou a sua forma de estar também equivale à bênção do Senhor. Não que o Senhor não possa abençoar, Ele tem todo o poder para fazer em qualquer circunstância, mas a sua bênção muitas vezes só pode chegar de acordo com aquilo que nós estivemos a viver. E quando a nossa vida é tal que permite ao Senhor nos abençoar, Ele tem grande alegria em de facto chegar até nós e nos abençoar de forma profusa e abundante. Esta é a experiência que Davi tem e por isso ele declara a sua experiência em termos de andar com o Senhor. E ele diz assim no verso 30 em diante: o caminho do Senhor é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele confiam. Pois quem é Deus senão o Senhor, e quem é rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele me deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram com arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Davi tinha tido muitas vitórias militares. E ele foi um general extraordinário que venceu todas as batalhas em que esteve envolvido. E alguém podia esperar que, com tantas vitórias, este homem se tornasse orgulhoso, altivo. Sou um grande general, tenho grande capacidade, sou um grande líder de homens, as pessoas confiam em mim, os meus homens estão dispostos a morrer por mim, como nós lemos em alguns episódios, mas ele atribui toda a vitória e todo o louvor a Deus. Ele reconhece que é por causa de seguir o caminho que Deus lhe dá. Ele reconhece que é por causa da capacitação que o Senhor lhe dá que ele pode ser vitorioso. O orgulho é próprio do diabo e ele nos derruba e ele nos destrói. Este tempo tem sido um tempo de humilhação. Podemos dizer de humilhação para a humanidade como um todo. Tem sido o primeiro mundo a ser mais devastado com esta pandemia, pelo menos até este momento, e isto nos humilha, porque nesta Europa tão vaidosa, em que nós achamos que conhecemos tudo, temos toda a história do passado, temos toda a grande civilização e temos a ciência moderna, é aqui que estamos a sofrer, por causa de um vírus. Ouvimos falar sobre a guerra universal entre o vírus e a humanidade. Gente, o vírus é uma coisa insignificante. Este Covid é uma estrutura molecular básica e, no entretanto, ele é capaz de criar toda esta alteração à grande civilização que nós montamos. Isto realmente é para nos humilhar e fazer entender o quanto nós precisamos de Deus. E nos levar a buscar a sua face e entender que só com Ele nós vamos poder ter uma vida digna de valor, digna de ser vivida. O Salmo termina muito próximo como começou. Ele começa com uma declaração do seu amor ao Senhor e ele termina dizendo, verso 49, glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Aqui ele dá uma noção clara de que a adoração deve ter sempre este aspecto de testemunho. A adoração é falar bem. E quando nós adoramos, estamos a falar bem de alguém. Estamos a dizer coisas
significativas a respeito desta pessoa. Estamos a dar testemunho desta pessoa. Este é um tempo da Igreja de Jesus estar em paz. É um tempo da Igreja experimentar, andar com o Senhor de forma próxima e reconhecer que Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso rochedo, Ele é o nosso baluarte. É aquele em quem nos refugiamos, Ele é a força da nossa salvação. E usar isto como testemunho para aqueles que estão a viver em pânico, para aqueles que estão a sofrer, para aqueles que estão em isolamento, para aqueles que estão em dificuldade. Que este não seja um tempo de retraimento da Igreja, que não seja um tempo de nós nos escondermos, apesar de eventualmente podemos ter que ficar mais reclusos em casa, que seja um tempo de ousadia e que através dos meios que estão à nossa disposição nós possamos dizer ao mundo quem é o nosso Deus, aquele em quem nós confiamos e o único de onde pode vir a verdadeira salvação.